O Zoom está bom no Instagram? Como que está? A gente também está no Facebook. Ninguém ficou com alguma dúvida? Não entendeu algo? O Facebook acho que está travando, não sei. Então todos estão escutando, né? E a imagem está boa para todos? A gente parou na última aula explicando o verso, né, 75. O verso 75. Se alguém, tudo aquilo que quebra a ablução, como a gente viu, que o muçulmano, para orar, para rezar as 5 orações e as orações facultativas, e também os rituais religiosos que precisam da ablução. Ou seja, a gente faz essas orações, essas adorações, esses rituais religiosos com ablução, ou seja, com higiene, puros, com pureza, com higiene. A pessoa tem que estar limpa para fazer esses rituais, como a gente citou. Então, tudo aquilo que você praticar que quebra a ablução, você deve novamente o quê? Fazer a ablução. Isso que foi a aula passada. Então, já que ninguém tem alguma pergunta, uma dúvida, vamos iniciar. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd. Louvor a Allah, que a paz de Deus esteja sobre o profeta Muhammad, seus familiares, seus companheiros. Amém. A gente viu, irmãos e irmãs, que a última parte que a gente citou foi a descrença de quem descreu, que está no livro. A gente tem esse livro, esse PDF, que a gente compartilhou bem no início do curso e também depois de algumas aulas. Quem não tiver pode mandar uma mensagem no privado que a gente manda esse PDF, que está em português, que o irmão traduziu. Que Deus abençoe o irmão. Então, o autor ele cita o quê? Que a pessoa que diz crer, ou seja, que comete apostasia. O que é apostasia? A pessoa renunciar à fé. A pessoa é muçulmana, depois ela renuncia à fé, ou seja, não se torna mais do que muçulmana. Vira uma pessoa que é não muçulmana, faz um ato. Tem vários atos que tiram a gente do Islã, principalmente renegar a Deus, por exemplo, a unicidade de Deus. Falar, olha, não existe unicidade, são 5 deuses, por exemplo. A pessoa que acaba saindo do Islã, se ela souber, é claro, do que ela está falando. Não ela falar isso por ignorância da parte dela. Aí é outro assunto. Mas cometeu algo que fez ela renegar a fé, renunciar à fé. Também não quero mais ser muçulmano, por exemplo. Agora, se a pessoa está com a ablução, vamos falar que a pessoa fez a ablução para rezar a oração da tarde. Rezou a oração da tarde. Depois de ela ter rezado a oração da tarde, ela renunciou à fé. Chegou a oração do crepúsculo, do pôr do sol. Tem uma oração nesse horário. Então ela não pode orar, mesmo que ela voltar para o Islã, a não ser se ela fizer novamente a ablução. Porque a apostasia, ela elimina as ações. Elimina as ações. Então, eliminou, anulou a ablução, que é de acordo com a escola que a gente estuda, que é a escola Al-Malikiyya, que a gente estuda nas segundas, que é da escola do grande sábio Malik ibn Anas, que é um grande sábio que morreu
no ano 179 do nosso calendário, ou seja, faz mais ou menos 1.300 anos que ele faleceu, e é um grande sábio. Então, nas segundas-feiras a gente estuda esse livro de acordo com essa escola. Então, essa pessoa o que, se ela voltar para o Islã, ela deve o que fazer novamente a ablução para poder rezar. E a gente também hoje vai explicar sobre o banho obrigatório. O banho obrigatório, que muitos não sabem ainda como que faz esse banho e quando tem que fazer esse banho. Hoje a gente vai ler um pouco sobre isso. Outra coisa também, na aula passada, eu acabei me enganando, ou seja, o erro foi meu. Até escrevi ali, depois da aula, que a pessoa, por exemplo, quando tem uma relação física com a sua esposa, por exemplo, a pessoa deve o que? Tomar esse banho obrigatório. Tomar esse banho obrigatório, que é lavar todo o corpo, não deixando nenhuma parte do corpo que sem lavar, ou seja, sem a água tocar. Sem a água tocar. E a gente vai ver que na escola, que se chama Mufradat al-Madhab, que você deve também passar a mão, não é só o cair da água, como a gente viu nas primeiras aulas, falando os pilares, as obrigações da ablução, que é, além de cair a água sobre o braço, por exemplo, tu liga a torneira e passa o que? Deve também passar a mão sobre o membro. A gente sabe que a gente tem que purificar o braço todo, da ponta dos dedos, incluindo os cotovelos. Agora, o que a gente faz? Quando a gente liga a torneira, a gente também deve, além da água cair sobre o braço, a gente deve passar o que? A mão. Dessa forma, não precisa esfregar. E sim essa forma, suavemente. Quando a água está o que? Caindo sobre o membro, que é obrigatório a gente o que? Lavar na ablução. Membro que é obrigatório a gente lavar na ablução. Então isso é o que é obrigatório. Como é obrigatório na ablução, irmãos e irmãs, é obrigatório também o que? No banho obrigatório, que a gente vai ver, el-ghusl, que é o banho obrigatório, ou el-ghasl também, dá para falar desse jeito, os dois jeitos estão o que? Certos. Então, o que eu tinha falado de errado? Agora, se a pessoa, por exemplo, por algum motivo, a pessoa, como que podemos falar, saiu do corpo da pessoa, do homem, por exemplo, o esperma dele, não por um motivo de prazer, e sim por algum acontecimento. Os juristas, eles citam, como por exemplo a pessoa quando cai de uma altura alta, acontece de sair. Isso são acontecimentos que eles viram, por isso que eles falam sobre isso. Ou a pessoa que carregou muito peso grande, carregou também, acontece o que? De sair. Claro que não é como quando a pessoa está na relação, mas sai um pouco. Agora isso aí, o que sai, a gente sabe, tem que fazer o banho obrigatório. Mas nessa ocasião específica, a pessoa é só obrigada a fazer o que? A ablução. Também tem que fazer a ablução quando acontecer isso. Ou seja, sai por a pessoa não querer, ou seja, sem querer. Isso acontece com a pessoa por algumas vezes, tem algum motivo, algum problema. Então, nesse caso, ela não precisa fazer o que? O banho obrigatório, como a gente vai explicar. Para que serve o que é esse banho obrigatório? Que todo mundo tem que saber, tanto o homem quanto a mulher. Tem que o que? Saber que é uma ordem de Deus Altíssimo, principalmente como é citado no Alcorão, no versículo 6, capítulo 5, que como a gente sempre fala sobre ele, sempre a purificação é em volta desse versículo. Que Deus Altíssimo fala, وَإِن كُنْتُمْ جُنُبًا فَطَهَّرُوا, ou seja, se vocês se encontrarem na impureza maior, que a gente vai explicar depois o que é essa impureza maior, se banhe ou se purifique. Se purifique. E aqui mostra que é no geral, se purifica, ou seja, todo o corpo. Ele não especificou, por exemplo, purifique o rosto, purifique
essa parte do braço, purifica suas pernas. Não, se purifiquem, ou seja, purificar todo o corpo. Purificar todo o corpo quando a pessoa que está em estado de impureza maior. Que a gente sabe que tem a impureza menor, que é aquela que precisa ablução, como a gente explicou em detalhes, e tem a impureza maior, que é aquela que precisa do banho obrigatório, que a pessoa só pode fazer as orações novamente se ela fizer o banho obrigatório, ou se ela não estiver com água ali, não encontrar água, ela pode fazer o tayammum, como a gente viu também, ou a gente não citou? Não, a gente não citou ainda, só vamos citar depois, inshallah. Então pode fazer o tayammum, que é aquela ablução seca, que eu expliquei em outras escolas, quem quer ver, eu expliquei como que faz essa ablução seca, ou seja, sem água. Aqui, irmão mandou uma mensagem para verificar os microfones. Todos estão escutando? Ou tem algum problema? Para mim aqui está mostrando que está tudo bem. Alguém não está escutando no Facebook ou no Instagram? O Zon, a irmã falou que está bem. O Facebook está bem para vocês? Estão me escutando? Tanto no Instagram também. Se tiver algum problema, por favor, fale. Então hoje, aqui depois ele citou, né, que a pessoa também, o 76 e o 77, ali ele está citando que a pessoa que se purificar depois de limpeza das partes íntimas. O que significa, irmãos e irmãs, o que? Isso aí todo mundo sabe, eu não quero falar muito sobre isso. Todo mundo sabe, graças a Deus. A pessoa que se purificar depois que ela fizer a sua necessidade física, ela se purificar da melhor maneira. Porque a gente sabe que a pessoa que está com impureza, principalmente quando vai fazer a necessidade física, não pode rezar desse jeito. E a gente sabe que o melhor é sempre purificar com água. Por isso que toda casa do muçulmano tu encontra o quê? Água na hora da purificação. Mesmo sendo possível e permissível se purificar o quê? Como, por exemplo, com papel. Mas o melhor o que é? Água. Agora tem muitas pessoas que perguntam até na hora da ablução. Tem pessoas que perguntam. A gente está falando também da escola também. Se for outra opinião, claro que eu vou falar, mas falando sobre a escola. Agora, se a pessoa fez a ablução, tem pessoas que perguntam, eu posso secar os membros? Agora a gente sabe, os membros obrigatórios é o rosto, os braços. Aqui a gente não molha, né? Passa as mãos úmidas e os pés. Agora, os membros que eu molhei, esses três, o rosto, as mãos e os pés, eu posso secar, principalmente, irmãos e irmãs, quando está o que? Frio. Agora a gente está numa época que é fria. Então, eu posso secar esses membros ou eu tenho que deixar? É proibido, por exemplo, secar. Não é proibido, a pessoa que pode secar os membros. Não há problema algum. Isso também foi relatado por muitos dos companheiros do profeta, como o Anas, Al-Hussein, que é o neto do profeta, alayhi salam. Outros também como, deixa eu ver se eu me lembro, Al-Hassan al-Basri, que não é companheiro do profeta, mas uma pessoa que viveu com os companheiros do profeta, Muhammad bin Sirin, ou seja, é permissível. É a escola Al-Maliki, a escola, é a opinião da escola, é a opinião da Al-Hanafiya, é a opinião da Al-Hanabila, é uma das opiniões da escola Shafi'iyya. Então, não há problema da pessoa secar, principalmente quando está frio. A pessoa pode até adoecer, principalmente quando sair com os membros molhados, sair no frio. Que hoje em dia a gente tem água quente. A pessoa vai fazer
com água quente a ablução e já sai o que no frio, não secou os membros, então não há problema algum. E também se a pessoa fazer as necessidades físicas, também não há problema algum, depois de usar a água que secar, não há problema algum. Então é isso que ele quis dizer. E a pessoa sempre nesse momento, ela tem que o que? A gente pode falar, ver se está limpo o local, para não restar nenhuma sujeira. Isso que significa o que? O verso 76 e 77. Então, se alguém ficar com alguma pergunta, não entendeu algo, sinta-se à vontade em perguntar. Agora ele vai entrar o que? Em um novo capítulo, que é os elementos obrigatórios do banho, ou seja, do banho obrigatório, que é al-ghusl, ou al-ghusl, ou al-ghasl. Dá para falar desses três jeitos, estão corretos. Mas o melhor é sempre al-ghusl falar, porque ele já foi como se fosse especificado. Mesmo sendo possível na língua árabe, as pessoas entendem de outra forma, que ele é, como se chama, um substantivo do verbo ghasala. Então, agora, quando a gente fala ghasl na língua árabe, significa lavar. Mas quando a gente fala al-ghusl, significa al-ightisal, ou seja, a pessoa tomar banho, para ficar mais fácil para entender. Agora, quando a gente fala, olha, eu lavei as minhas mãos, não é como tu falar, eu tomei banho. Então as pessoas entendem dessa forma, mesmo na língua árabe, sendo o quê? Possível. E sendo a opinião dos maiores sábios da língua árabe, que falaram que não tem diferença entre al-ghasl e o ghusl, como é a opinião do Sibawayh e o Al-Khalil ibn Ahmad, que Deus tem misericórdia deles. Então, o que é esse banho? Claro que na religião é um banho específico, Claro que a gente vai citar depois a sunan, ou seja, o que é facultativo nesse banho, como fazer esse banho. Se a pessoa, por exemplo, irmãos e irmãs, hoje em dia temos chuveiro, não é que nem o tempo deles, que era, botava água no recipiente, pegava um tipo de um copo e se banhava. Era mais difícil da água chegar o que em todo o corpo, tinha que cuidar. Por isso que eles citam, eles falam, olha, o banho obrigatório, a água tem que chegar em todo o corpo. E eles tentam ver nos livros de jurisprudência, eles falam para ti, ó, até entre o que? Os braços, entre o joelho, atrás do joelho, as axilas. Por quê? Porque é difícil chegar a água ali, a pessoa tomando banho o que? De balde. Mas hoje em dia, graças a Deus, pela bênção de Deus, a gente o que? Temos uma facilidade que é o chuveiro. Se a pessoa só ficar embaixo do chuveiro, irmãos e irmãs, e a água cair sobre a pessoa e tocar em todas as partes do corpo, já é o que? Suficiente. Só que na escola, como eles têm uma opinião diferente que as outras, tem que passar a mão. Ou seja, a água caindo, você só faz assim, ó, dessa forma. É quando a pessoa faz com esponja, também não tem problema. Não precisa ser a mão em si, mas também esponja, pessoa que se purifica com uma esponja, também não há problema. O importante é o que? A água chegar em toda parte do corpo e a pessoa o que? Passar sobre a água que está caindo o que? As mãos, para purificar a pele, não restar nada de sujeira. Então ele fala, o autor, que Deus o abençoe, que Deus tenha misericórdia dele, Ibn Ashir, rahimahullah, ele começa falando que é um capítulo novo, ou seja, fasl, é um capítulo novo, que ele fala, os elementos obrigatórios do ghusl são trazer à mente a intenção. A gente viu, irmãos e irmãs, que a intenção é obrigatória na ablução. Se ela é obrigatória na ablução, que a gente pode falar, a ablução se chama a purificação menor, e o banho se chama a purificação maior. Temos duas purificações no Islã, a purificação maior e a purificação menor. A maior é o banho obrigatório e a menor é a ablução que a gente faz todos os dias para fazer a oração ou as orações. Então ele fala que o primeiro elemento obrigatório
é a pessoa intencionar. Agora, quando eu vou fazer esse banho, eu posso intencionar o quê? Tornar permissível para mim aquilo que não era permissível por causa da impureza maior que está em mim. Que é uma impureza, irmãos e irmãs, abstrata. Não é que você está sujo em si, mas é uma impureza abstrata que Deus o Altíssimo sabe o porquê Ele ordenou a gente o que é se banhar depois de ter uma relação física, o homem com a sua esposa ou a sua esposa com seu marido. Ou também quando a pessoa está o que na menstruação, isso é só para as irmãs, elas têm que se banhar após acabar o que a menstruação para fazer o que as orações, o jejum. E também a pessoa que está pós-parto, aquele sangramento pós-parto, quando ele para, isso tudo a gente vai estudar depois. A pessoa que a mulher deve se banhar, esse mesmo banho, ele serve para essas 3 situações. Então, é obrigatório. A pessoa não pode fazer o ritual religioso a não ser o que? Quando ela se banhar. Claro que aqui, como é um livro de iniciantes, irmãos e irmãs, a pessoa que não tem como a gente citar tudo, ou seja, detalhes. Não é como só fazer o banho, isso a gente vai explicar, mas o que quando a pessoa está nessa situação, o que é proibido de fazer. Então, tinha que ser um livro maior para explicar esses detalhes, mas o importante é a pessoa entender o que está nesse livro, principalmente para a pessoa que está iniciando, recém está começando a aprender. É muito bom esse livro, porque é um livro de iniciante, também um livro muito básico, a pessoa consegue entender perfeitamente. Então, resumindo tudo que eu falei, se a pessoa fizer uma dessas 3 coisas, ou seja, depois que acabar o ciclo menstrual, a menstruação, ou ter uma relação física entre o casal, ou parar o sangramento pós-parto, a pessoa tem que tomar esse banho obrigatório para fazer os rituais religiosos, como o jejum, como a oração. Então ele fala, os elementos obrigatórios do rosto são trazer à mente a intenção. O primeiro elemento é a intenção. Agora, se tu não intencionar o seu banho, o que é? Não é válido. Como assim se não intencionar? Tem pessoas que não entendem. Agora, por exemplo, tu foi tomar banho de piscina. Foi tomar banho de piscina. E tu precisa fazer o banho obrigatório. Você precisa fazer o banho obrigatório por algo que aconteceu para você. Como a gente citou, essas 3 coisas. Então, a pessoa, por exemplo, teve uma relação física e foi tomar o banho de piscina. E não intencionou nesse banho de piscina, a tirar al-janaba, aquela impureza que se encontra nele. Mas ele intencionou só tomar banho de piscina, se refrescar, por exemplo, se divertir com os amigos. Esse banho é válido? Não é. Mas se ele intencionar, antes de pular na piscina, ou dentro da piscina, intencionar o banho dessa impureza maior, para tirar essa impureza abstrata maior, serve. Por quê? Porque ele intencionou. Ou intencionar a oração. Intencionar a oração também é permissível. Como, por exemplo, eu vou pular na piscina, intencionar tirar essa impureza que contra em mim, para mim rezar a oração da tarde, por exemplo, Al-Asr. E a pessoa que pula na piscina, é o suficiente. É o suficiente para a pessoa fazer a oração. Mas como a gente viu na escola, a pessoa tem que fazer esses movimentos, ou seja, passar a mão sobre toda a parte do corpo, que é o é obrigatório, como a gente viu, toda a parte do corpo. Mas ali a gente até viu, se eles querem significar que passar as mãos sobre toda a parte do corpo é por causa para não restar nenhuma sujeira, quer dizer que se tu for num lugar que tem uma pressão de água maior, não precisaria passar as mãos. Se eles querem significar isso, aí tem que ver com os sábios da escola. Se é isso que eles querem significar, já seria o suficiente. Mas como a gente viu,
pessoa o que? Só passar suavemente ou com a esponja, a pessoa quando bota o sabão na esponja, passar suavemente sobre todo o corpo, para poder o que? Fazer as orações. Então a intenção é isso, irmãos e irmãs. Se tu intencionar se refrescar, não vale. Se tu intencionar para fazer a oração da tarde, a oração da noite, serve. Então a pessoa pode o quê? Rezar depois disso, tocar novamente no Alcorão, ou ler o Alcorão de sua mente. Como a gente viu, o Junub nem leu o Alcorão o quê? De sua mente, é proibido. A pessoa que se encontra nesse estado. E também não pode nem tocar no Alcorão. Porque para tocar no Alcorão, como a gente sabe, e é também a opinião da escola, é claro, que a pessoa tem que estar com a ablução. Tem que fazer o abdesto, o udu, para poder tocar no Alcorão. Ou ler o Alcorão, ela deve estar o quê? Com o abdesto. Então esse é o primeiro o quê? Primeiro elemento. Aí a gente o quê? Anota, para a pessoa que não se esquecer. Alguém ficou com uma pergunta antes da gente ir para o segundo elemento? Se não entendeu algo, sinta-se à vontade. Ele vai citar 5 elementos. Esse é o primeiro, vou até colocar aqui. São 5 elementos. Quem quer escrever, até quem está com o PDF, escreve no lado. O que significa, por exemplo, a intenção. Que ele citou o autor, né? Que a intenção, qasdun yahtadir, ou seja, hudur an-niyya. Al-qasd huwa an-niyya, ou seja, a pessoa intencionar, e a gente sabe que a intenção é no coração, não há divergência, que a intenção é no coração. E a gente viu que na escola não se pronuncia. Não se pronuncia. É detestável que pronunciar essa intenção. A pessoa faz no coração. Estou tomando esse banho, por exemplo, dentro do coração, intenciona para fazer a oração da alvorada, por exemplo. Ou seja, dentro do coração, tu não precisa o quê? Pronunciar falando na escola. Que é também uma inovação para eles e também é detestável, por ser uma inovação. Ou seja, eles falam, o profeta que passou sobre ele, não pronunciava, e nem os companheiros do profeta pronunciavam a intenção nesses momentos, ou seja, quando faziam a ablução, por exemplo, a oração. Então, é detestável e também é uma inovação. Agora o segundo, o mumedalk, que significa o quê? Que a gente já tinha explicado, passar a mão sobre toda a parte do corpo. Também não esquece, quando a pessoa está se purificando, de lavar a parte de trás do joelho. É uma parte, às vezes, que não chega água ali. A pessoa o quê? Tomar o cuidado sempre de lavar aquela parte, que é uma parte mais difícil de chegar água. E outras partes do corpo que você acha o quê? Difícil de chegar à água, você o quê? Purifique. Como eu estou perguntando o Alcorão, é recomendado, que a irmã está perguntando, ou seja, colocar o Alcorão sempre num lugar alto. Principalmente quem tem o quê? Uma livraria, ou livraria não, desculpa, uma biblioteca dentro de casa, sempre coloca o que na primeira fileira de cima, o Alcorão, e o resto tu bota o que embaixo. Tipo, vamos falar que tem uma estante de 5 partes, bota na primeira parte de cima o Alcorão. Sempre exaltar a palavra de Deus, irmãos e irmãs, é o que recomendado, ou como se chama, é obrigatório para a gente o quê? Exaltar a palavra de Deus. Pode exaltar de várias formas. Claro que a maior exaltação da palavra de Deus é você praticando ela, você entendendo ela. Não é como muitas pessoas, infelizmente, acham que é só ter um Alcorão de enfeite. Às vezes tu pega o Alcorão todo empoeirado. Anos que não lê às vezes. Então não é para enfeite. Para mim, ler, aprender a palavra de Deus é para mim o quê? Ler, refletir, meditar. Por isso que Deus Altíssimo revelou. É um guia, uma orientação para a gente. Então, se a pessoa colocar
em cima de qualquer livro, na primeira fileira, não é obrigatório isso. Mas o que é? É melhor, a gente fala. Sempre a pessoa que exaltar a palavra de Deus. Como a gente viu, é obrigatório a gente tocar no Corão quando a gente está com a ablução, mostrando o respeito e também uma ordem de Deus Altíssimo com a palavra dele. E a gente sabe que o Corão Sagrado é o último livro revelado por Deus para toda a humanidade. E é o melhor dos livros que foi revelado para o profeta Muhammad, que a paz de Deus seja sobre ele. Então a pessoa deve sempre exaltar a palavra de Deus. Isso é uma das exaltações, podemos falar assim. Alguém ficou com mais alguma pergunta? A irmã aqui perguntou, não? Me perguntou qual escola defende essa opinião. Agora eu não sei o que você quer dizer de tocar no Corão com a ablução. Não entendi a sua pergunta. Não entendi, meu irmão. Se tu me explicar mais, por favor. Então primeiro que é Nia, a gente viu. O segundo é passar as mãos sobre toda a parte do corpo e toda a parte que você achar que é difícil de chegar à água. Por exemplo, eu acho essa parte que é difícil de chegar, que eu purifico sozinha. A gente falou o terceiro, então a primeira intenção. A segunda é a água cair sobre todo o corpo, passando as mãos. E a terceira é, como que vamos explicar aqui, para simplificar? A primeira é a intenção, a segunda é passar as mãos sobre todo o corpo, ou lavar todo o corpo, vamos deixar assim, lavar todo o corpo a segunda, e a terceira é passar as mãos sobre todo o corpo. 3 a gente já pegou: a intenção, lavar todo o corpo, purificar, passando as mãos, que é a terceira, sobre todo o corpo. São 3 pilares, ou 3 obrigações. Depois o que ele cita? Aí vocês colocam em cima para não se perderem. Essa é a terceira. Trazer em mente a intenção, continuidade, esfregar toda a superfície do corpo e passar os dedos entre os cabelos. Aqui a continuidade, irmãos, a gente viu que é obrigatório também o que? Na ablução, a continuidade, que é a pessoa lavar um membro após o outro. Quando a gente vai fazer a ablução, lavou as mãos, por exemplo, lavou a boca, lavou o nariz, lavou o rosto, lavou as mãos, fazer um atrás do outro, não deixar um espaço, um intervalo entre um membro, até que seque o outro membro. Por exemplo, eu estou aqui, lavei o rosto, lavei as mãos, faltou a cabeça e os pés, por exemplo. Eu vou lá atender o telefone, ou fazer outras coisas e volto. Já secou os membros. Então a pessoa deve recomeçar novamente. E o banho é a mesma coisa, né? A pessoa está tomando o banho, não completou o banho, ou seja, não chegou água toda a parte do corpo, vai lá fazer outra coisa. Vou lá escovar os dentes agora, por exemplo, e depois volta. Não, tem que ser seguido, contínuo. Por isso que ele falou que a continuidade também o que é obrigatório. Continuidade é obrigatória. Essa é a quarta, né? E a quinta é os cabelos, né? Passar os dedos entre os cabelos. Essa parte aqui, até as mulheres, as irmãs, o importante é isso aqui, ó, que é onde é a raiz do cabelo, aqui, ó. Essa parte, a pessoa fazer isso aqui, ó. Essa parte da cabeça. E a gente viu que tem que ser toda a cabeça, como a gente viu na ablução também, que é a opinião da escola, tem que purificar toda a cabeça. E o tahlil é isso aqui, ó, passar os dedos entre
os cabelos, ou seja, dessa forma assim, fazendo dessa forma, toda a cabeça, a pessoa fazer toda a cabeça. Esses são 5 elementos o que? Obrigatórios. 5 elementos obrigatórios para fazer o que? A ablução. Ablução não, desculpa, o banho. 5 elementos obrigatórios para a gente fazer o que? O banho. Além disso, é o que? Sunnah. Facultativo. Recomendado a pessoa fazer. Não é o que é obrigatório. Agora eu esqueci de falar Bismillah. Quando eu vou iniciar o que? O banho. A pessoa não valeu o banho dela, não foi válido? Foi válido, porque isso é recomendado. É melhor você fazer dessa forma. Mas se tu esqueceu, não há problema algum. Mas se tu esquecer um desses 5 elementos, o seu banho que não é válido. Agora, por exemplo, a gente citou aqui os 5. Eu me esqueci de intencionar. Eu não intencionei. Não é válido. A água não chegou em todo o corpo. Não é válido. Por quê? Porque isso são elementos obrigatórios. São elementos obrigatórios. Não são elementos o que? Facultativos. Voluntários. Se tu faz, se você quer. Não é dessa forma. Então, tudo que é obrigatório, irmãos e irmãs, a gente tem que fazer. Depois a gente vai ver na oração também tem coisas obrigatórias na oração. Na oração tem coisas obrigatórias. Que a pessoa se deixar, a oração não é válida. Principalmente a leitura do Fatiha, os pilares que tem, as condições que tem, por exemplo, rezar em direção a Meca, tudo isso a gente vai ver. Então, esses atos, esses pilares, a pessoa que tem que cumprir. Aqui são 5. 5 pilares. Vou repetir novamente para a pessoa que não escreveu. A intenção, purificar todo o corpo, passando as mãos, a terceira, né? A 4ª, continuidade, ou seja, lavar todos um atrás do outro, ou seja, não deixando um espaço entre eles. E o 5º, passar as mãos sobre os cabelos, dessa forma. Então são 5 elementos, 5 pilares, 5 obrigações que a gente deve o quê? Fazer quando a gente fizer o banho, tanto a pessoa que está o quê? Que acabou a menstruação dela, tanto a pessoa que, por exemplo, que como a gente pode falar, que teve uma relação, ou a pessoa que acabou o pós-parto dela, ou seja, o sangramento. Parou, ela tem que tomar esse banho, tem que tomar esse banho. Então, esses são os 5, né? Também tem algumas coisas que ele não citou aqui. Aqui o 79, que são preste atenção, pois nas partes escondidas do corpo. Aqui é um conselho que o autor está dando, que mostra também os sábios. São pessoas o que? Clementes, benevolentes, sempre gostam o que? O bem para os irmãos. Então, aqui é um conselho que ele está dando. Preste atenção, pois, nas partes escondidas do corpo, como atrás dos joelhos, as axilas, ou seja, qualquer parte que você vê que é difícil chegar à água, nessa parte você tem que prestar atenção para que chegue a água nessas partes. Depois ele fala também para alcançar as partes mais difíceis, use um pano ou coisa parecida como uma corda ou peça para alguém que esfregue para você. Por exemplo, as costas, né, que é a parte mais difícil. Mas hoje em dia, como eu falei, não é como o tempo deles. Hoje em dia a pessoa só deparar embaixo do chuveiro, a água chega em toda parte do corpo, graças a Deus. Então ele está citando de acordo com como era no tempo dele. Que é mais ou menos 500 anos tem entre nós e ele. E também isso que o autor escreveu não é da cabeça dele, é do começo da escola. Desde quando começou, eles citam isso, porque isso é obrigatório no banho. Como que eu não vou purificar? Se eu não purificar, meu banho não é válido. E se meu banho não for válido, eu não posso o quê? Rezar. Não posso tocar no Alcorão, não posso ler o Alcorão. Então a pessoa que tem que prestar atenção.
Outra coisa também, irmãos e irmãs, a pessoa quando vai fazer as suas necessidades, que Deus exalte vocês, tem pessoas que às vezes escutaram falar, não pode fazer as necessidades em direção aonde a gente reza, Meca, e nem colocar as costas para ela, nem em direção e nem dar as costas para ela. Isso, irmãos e irmãs, e também a opinião da escola, é quando está num lugar que não tem construções, ou seja, quando você não está num lugar coberto. Hoje em dia a gente faz as nossas necessidades num lugar coberto por 4 paredes. Então, esses ditos que proíbe, está proibindo em algo que está aberto, num local aberto, num lugar aberto, entenderam? Para vocês não se confundirem com isso quando escutarem. E essa também é a opinião da escola. Essas proibições, quando também tem ditos que proíbem e ditos que permitem. Aí as pessoas pensam, olha, tem uma contradição. Não tem contradição alguma. É que isso está falando em lugares abertos, que não tem construções. Quando você faz, por exemplo, no meio do deserto. Agora, aqueles ditos que permitem é quando a pessoa está num lugar que tem alguma barreira entre ela e entre a direção que a gente reza, entre ela e entre a direção al-Qibla, que a gente faz as orações, que é a direção que é Meca, que a gente faz as orações para essa direção que Deus o Altíssimo ordenou. Então isso é só para, como a gente citou no começo da aula, até me esqueci. A gente viu o quinto. Alguém ficou com uma dúvida, não entendeu algo? Que agora eu vou falar sobre outros assuntos, sobre o banho também, que eu separei. Outra coisa, deixa eu ver. Aqui a gente citou dos cabelos, né? Agora, por exemplo, a pessoa faz parte da sunna, é claro, tirar os cabelos que tem, por exemplo, nas axilhas. Mas a pessoa não tirou. Também tem que fazer essa mesma coisa. Por que a gente faz isso, irmãos? Para a água alcançar a pele, o que tem aqui embaixo. Por isso que a gente faz isso dessa forma. E aqui também, se tiver pelo, não vai alcançar. Principalmente as pessoas que têm muito pelo. Ou seja, não chega na pele. E a obrigação é chegar na pele. Essa água, chegar na pele como Deus o Altíssimo ordenou no versículo 6 do capítulo 5. Então é por isso que a gente faz esse tahlil, que é passar os dedos sobre o cabelo, tanto o cabelo da pessoa, da cabeça, como o cabelo de outras partes do corpo. Ele fala passar os dedos entre os cabelos. Aqui ele falou cabelos, irmãos e irmãs. Ele não falou cabelo da cabeça. E sim, qualquer cabelo que tem no seu corpo. Para que chegue a água na pele. Para que chegue a água na pele. A irmã perguntou se pode fazer o banho completo nas 5 orações diárias. Tem, como se chama, ocasiões que é recomendado fazer o banho. Mas nas orações, se a pessoa não está nessa impureza maior, ela faz a ablução. Mas eu quero me purificar. Não há problema algum. Se ela quer tomar esse banho, mesmo não se encontrando na impureza maior, não há problema. Tem uma regra, irmãos e irmãs, na jurisprudência. O menor entra no maior. Agora, se eu fizer o banho somente e não fizer a ablução entra, porque ela é menor do que o banho. Então ela entra no banho. A pessoa pode fazer as orações. Mas é muito difícil, né? Uma pessoa, imagina, ia ter muita dificuldade. Deus Altíssimo, como fala no Corão, não quer impor para nós o que é dificuldade. Então isso teria dificuldade na religião. Imagina
Antes de cada oração a gente tinha que se banhar, desculpa. Imagina, como seria? Seria difícil. Tá, eu estou no trabalho e agora? O que eu vou fazer? Não estou em casa, como que eu vou me banhar? Então, seria muito difícil. Principalmente o quê? Para as pessoas que não estão em casa. Então, Deus facilitou na religião para nós e não dificultou. Se a pessoa quer fazer isso, a oração dela é válida, o banho dela é válido? É válido. Mas a pessoa faz como o profeta que é sobre ele ensinou para a gente, que é o melhor ensinamento. É recomendado a pessoa o quê? Renovar a ablução. Renovar a ablução depois de orar. Agora eu orei a oração da Dhuhr, do meio-dia. Eu quero orar a oração da tarde, mas eu estou com a ablução. Mas é recomendado o quê? A pessoa renovar essa ablução depois de uma oração. Tanto a oração facultativa, tanto a oração obrigatória. Mas tomar o banho para cada oração não faz parte da orientação do profeta Muhammad. E também por causa que tem dificuldade para as pessoas. E o profeta Muhammad, que é sobre ele, veio para facilitar. E ele fala para a gente: facilitem para as pessoas e não dificultem para elas. Essa é a doutrina do profeta Muhammad, que é sobre ele, que ensinou a gente a facilitar para as pessoas e não dificultar, principalmente na religião. Principalmente na religião, a gente deve o quê? Facilitar e não dificultar. A religião não é aquilo que o quê? Não, eu tenho que fazer o mais difícil. O que é fazer o mais difícil? O que é melhor? Faz sozinho, não há problema. Mas não torna isso que Deus, o Altíssimo, não obrigou, tu torna isso o quê? Obrigatório. Tu torna isso o quê? Obrigatório. Então, a pessoa tem que tomar o quê? Cuidado com isso. Aquilo que Deus, o Altíssimo, não obrigou, ou seja, tornou aquilo recomendado. Não é você que vai obrigar aquilo. Que é aí que se torna o quê? O fanatismo, o radicalismo, que é a pessoa que entender a religião como ela quer, sem conhecimento algum. Por isso que tem coisas, irmãos e irmãs, obrigatórias, coisas facultativas. Eu quero fazer essas coisas. Tudo bem, Deus vai te recompensar, vai te exaltar, mas não fala o que para as pessoas que é obrigatório isso. Porque vai ter dificuldade as pessoas. Não é todo mundo que é que nem você. Não é todo mundo que tem essa disposição, essa determinação que nem você. Então, por isso que a pessoa tem que saber o que é obrigatório e o que é facultativo. Principalmente quando ela se esquece alguma coisa. Como a gente viu na aula passada, retrasado, não me lembro agora, que se a pessoa esquecer alguma coisa da ablução que é facultativa, ela não precisa o quê? Recomeçar a ablução, fazer ela novamente. E sim lava aquela parte que ela se esqueceu. Como, por exemplo, enxaguar a boca. É o quê? Facultativo. Eu fiz a oração. Depois que eu terminei a oração, eu me lembrei que eu não enxaguei a boca. O que é recomendado na escola? Tu ir lá e enxaguar a boca somente. Não enxaguou a boca, sua oração é válida. Porque tu esqueceu algo facultativo. Se fosse algo obrigatório, sua oração não é válida. Então tudo isso, irmãos e irmãs, mostra que o conhecimento é luz. Faz a pessoa descansar, entender as coisas. Por que eu faço isso? Por que eu não faço isso? Principalmente o crente tem que saber a religião dele. Não estou falando aqui a pessoa tem que ser sábia todas. Não é isso. O Islã apoia todas as profissões, principalmente aquelas que beneficiam as pessoas, como a pessoa ser médica, a pessoa ser engenheira, a pessoa ser enfermeira. Tudo isso o Islã que incentiva a pessoa. Mas não é a pessoa deixar o conhecimento religioso totalmente. Eu quero ser médico, eu quero ser enfermeira, mas eu tenho um tempo para aprender a religião de Deus. Não estou falando para te ser sábia, saber se um dito do profeta é certo, se não é certo, as regras da jurisprudência. Não, o básico, como a gente está vendo. Agora, nessa aula, a gente pode resumir essa aula em 3 minutos. Claro que a gente fala detalhes, porque tem pessoas aqui que querem esses detalhes, querem se aperfeiçoar mais no conhecimento, por isso que eu cito. E eu sei que tem pessoas aqui que querem o básico, querem somente entender. Também damos o básico para essa pessoa.
Entenderam? Então, o básico é obrigatório para todo muçulmano, tanto muçulmano como muçulmana, saber. Se ela não sabe sobre esse banho que a gente está citando, como que ela vai fazer as orações dela? Como que ela vai fazer esse banho? Esquece as orações, que é uma coisa depois. Como que ela vai fazer o banho? Como que essa pessoa vai fazer o banho se ela não sabe como que é? Então são coisas que a pessoa vai aprendendo o quê? Aos poucos. Principalmente quem é convertido recentemente. A pessoa são muitas coisas. Aos poucos tu vai aprendendo. Ninguém o que nasce sábio. Ninguém sai da barriga da mãe dele o que sabendo tudo. Com o tempo que a pessoa vai se aperfeiçoando, vai aprendendo, vai estudando. E é a mesma coisa quando a pessoa que se converte. Ou eu sou convertido há 10 anos, por exemplo, mas eu nunca escutei isso. Aos poucos a pessoa que vai conhecendo. Se em cada dia a gente pegasse 10 minutos, não estou o quê? Exagerando, no resultado que vai dar isso. 10 minutos por dia, de tu copiar só 2 assuntos, nesses 10 minutos. Cada 5 minutos tu copia um assunto. Por exemplo, aqui, a gente falou sobre o quê? Sobre os elementos obrigatórios. Deixa esse dia para te copiar só esses 5 elementos. Não vai dar 10 minutos. Nem que se tu escrever o que lentamente, tu não vai passar desses 10 minutos. Escreveu esses 5 pilares, ou esses 5 elementos que são obrigatórios no banho. Eu vou decorando aos poucos. Escrevi eles em 10 minutos. Tomo mais 10 minutos do meu tempo para decorar eles. E depois é uma coisa que eu vou praticar quase todo dia. Então vai ser o que é fácil de eu decorar. Porque não é só na teoria que eu estou estudando, eu estou praticando isso. Tudo que a gente está falando aqui, irmãos e irmãs, é uma prática, que a gente pratica todos os dias quase. Então não tem como a pessoa se esquecer. Tanto a parte teórica, tu não vai esquecer, porque você está praticando. A prática afirma aquilo que tu aprendeu o quê? Na parte teórica. A prática vai firmar aquilo no seu cérebro. Vai facilitar para você o quê? Decorar. Então a gente viu aqui o assunto, esse assunto que a pessoa que é obrigatório, isso é a opinião que é do Malik, rahimahullah. Não tem outra escola que tenha essa opinião. É interessante para a pessoa que quer se aprofundar mais, é só essa escola que fala que é obrigatório, é dalk, que a pessoa quer passar a mão sobre os membros que devem ser purificados. Então é só essa escola que obriga isso, tanto na ablução, como a gente viu, tanto no banho obrigatório. Tem até livros que são feitos, por exemplo, quando uma das 4 escolas fala uma opinião diferente das outras 3. E é até mais fácil de decorar, porque é só ela que tem essa opinião, e as outras 3 o quê? Tem uma opinião contrária da dela, por exemplo. É mais fácil até a pessoa decorar. Então essa é a opinião só deles. E eles falam, qual que é a evidência deles? Como Deus o Altíssimo ordenou no wudu a gente lavar o rosto. Como que a gente vai lavar o rosto? Passando as mãos, é claro. Mesma coisa o que no banho obrigatório. A gente deve passar as mãos, porque ele fala no geral. Wa in kuntum junuban fatahharu, ou seja, se vocês estiverem ou se encontrarem em impureza maior, se purifiquem. Ou seja, no geral. Então, eles falaram que isso é o que? Uma das evidências. Outra evidência que eles falam, que o profeta, que a paz sobre ele, sempre quando fazia a ablução, ele sempre passava as mãos sobre os membros. E também eles falam, isso é uma comparação com a ablução. Se ele fazia isso na ablução, que é o que? Uma purificação menor, na maior também deve fazer. Então eles fizeram o que? Uma comparação da ablução, que o profeta, que a paz sobre ele, fazia com o banho. E a gente sabe que do banho também o profeta fazia, tem ditos que mostram isso também. Então, essas são as evidências deles, falando que o dalk é o que? Obrigatório. Então,
Também, irmãos e irmãs, se a gente pensar bem, todo mundo que faz a ablução, ela faz o quê? Usando as mãos. Ninguém bota assim na torneira, mesmo sendo possível nas outras escolas, ou seja, válido a ablução, mas ninguém bota assim e fica lavando dessa forma, sempre usa o que? As mãos. Mas isso não quer dizer que é obrigatório, mas eles entenderam dessa forma. Então, como é a escola, a gente respeita o entendimento que o profeta que passou sobre ele nunca fez uma ablução sem passar o quê? As mãos sobre os membros. Então essa é a evidência o que é da escola sobre isso. Agora outra coisa que é interessante, tem muitos irmãos que ficam, agora eu preciso fazer a ablução, eu preciso fazer o abdesto, a ablução, antes de tomar esse banho, ou não preciso? Isso é um assunto muito importante. Isso é um assunto muito importante. Eu preciso fazer a ablução antes de tomar o banho, é uma condição para o meu banho ser correto. Entendem dessa forma? Ou não é uma condição? Ou seja, se eu tomar só o banho obrigatório, sem fazer a ablução antes, o meu banho é válido ou não, ou é inválido, porque eu não fiz a ablução? O que vocês acham? Quem gostaria de responder essa pergunta? Quem gostaria de responder essa pergunta? Se não entenderam, aqui a irmã Aisha, ela está falando o quê? Sobre lavar a irmã tomava banho o quê? Nas 5 orações. Isso aí a gente respondeu, né? Que não é o quê? Obrigatório. E se a pessoa tomou a oração que é correta? Mas a pessoa faz a ablução. Faz o que é a ablução como o profeta fazia, que é para sobre ele. A irmã está perguntando a pergunta novamente. Agora, quando a pessoa vai fazer o banho, por causa da impureza maior, vamos falar janaba, ela precisa fazer a ablução antes desse banho, para esse banho ser válido, correto, ou não precisa? Essa que é a pergunta. Ou essa ablução, nesse momento, nessa ocasião, é o que? Facultativa. Não é obrigatória. Não é uma condição para o banho ser o que? Obrigatório. A irmã falou que está incluso. E a outra irmã também falou que já serve. Está correto. Porque o menor entra no maior. O menor entra no maior. Agora, o banho, a gente purifica toda a parte. Tanto as partes da ablução e mais ainda, as outras partes, que não são obrigatórias na ablução. Então, a ablução entra dentro do banho. Mas é recomendado, a gente vai ver depois, vamos explicar como faz esse banho na próxima aula, que é a sunan, ou seja, o que é facultativo no banho, por isso que eu não quis explicar antes. A gente vai ver que isso é o que é recomendado, como o profeta, que a paz sobre ele, fazia sempre. É recomendado, não é o que é obrigatório. E a evidência que eles têm, o profeta que passa sobre ele fala, já é suficiente, ou é suficiente você o que? Colocar água sobre a sua cabeça 3 vezes. Depois sobre todo o seu corpo, como ele fala para um dos companheiros, Jubeir. Então,
isso já é o que? O suficiente, como o profeta falou. Isso foi narrado pelo Ahmad e a cadeia de transmissão, a sanad, é correta. Então, essa é a evidência. Isso aqui não tem divergência entre as 4 escolas, irmãos e irmãs. Não tem divergência. As 4 escolas que a ablução na hora do banho obrigatório não é uma condição, e sim é facultativo. Todos concordam com isso. Não tem divergência. Então, também isso é mais fácil também da pessoa que quer decorar, pessoa que quer anotar, sabe que nesse assunto não há divergência. Nesse assunto não há divergência. As 4 escolas concordam. Alguém ficou com alguma dúvida? Não entendeu algo? A gente viu também que a intenção é obrigatória, e a evidência disso é o dito do profeta que é sobre ele: innamal a'malu binniyat. E as intenções ou as ações são determinadas pelas suas intenções ou pelas intenções. Mais ou menos assim a tradução. Ou seja, toda ação, todo ritual religioso precisa de intenção. Explicando ele de uma forma mais fácil e simples, toda ação, todo ato religioso precisa de uma intenção. Ou seja, a pessoa intencionar fazer aquilo, devota para Deus, submissa para Deus, obediente para Deus, para agradar somente a Deus, ou seja, a sinceridade. Então, é obrigatório, como a gente viu, no banho. É obrigatório no banho. É evidência esse dito. E a gente sabe que as ações, o ritual religioso é uma adoração, ou seja, é um ato religioso. Então também todo ato religioso precisa o quê? De intenção, principalmente quando a gente não sabe o porquê, ou qual que é o real motivo da gente fazer. Como a gente viu, Deus o Altíssimo tem rituais que Ele ordenou para nós, mas nós, como somos imperfeitos, somos limitados, a gente não tem o conhecimento, o porquê daquilo. Às vezes a gente pode ter, mas depois de anos. Agora, por exemplo, vamos falar que Deus o Altíssimo proibiu, a carne de porco. Para todo profeta foi proibida essa carne. Agora a gente, vamos falar uns anos atrás, ou vamos falar uns séculos atrás, pode ser que a gente não sabia que ela prejudica o corpo. Como hoje os médicos, cientistas fizeram o quê? Pesquisas e pesquisas e descobriram várias coisas nessa carne, nesse animal em si. Então, por isso é a proibição. Ou isso é uma dos motivos da proibição da carne suína. Pode ter outro motivo que a gente não sabe. Deus o Altíssimo não revelou. A gente só sabe aquilo que Deus nos ensinou, que Ele revelou na Sua palavra. Mas agora vamos falar uns séculos antes. As pessoas não tinham esse conhecimento. Não tinham esse conhecimento. Mesmo sendo que um mandamento de Deus o Altíssimo. Ou seja, não é todo mandamento que a pessoa tem ciência. Não é todo mandamento que a pessoa tem ciência. A não ser aquilo que Deus, o que é Altíssimo, ensinou a gente. Mostrou o motivo, a razão dessa proibição. Também tem um dito, quando ele falou o 5, o quinto elemento, que é o que é passar os dedos sobre os cabelos, não é? Que ele cita, passar os dedos entre os cabelos, dessa forma. A evidência deles foi um dito que foi narrado pelo Abu Daud, o Ibn Majah, Tirmidhi, que o profeta fala, que é sobre ele, que embaixo de todo o cabelo, embaixo de todo o fio de cabelo, melhor traduzindo, embaixo de todo o fio de cabelo, uma impureza, quando a pessoa se encontra em impureza maior.
Por isso que eles falam o que é obrigatório, o que é passar as mãos sobre ou entre os cabelos, qualquer cabelo do corpo da pessoa, para chegar o que? A água nessa parte e purificar. Depois o profeta fala o que? E esfreguem a pele é uma tradução mais ou menos assim, e molhem o cabelo. Esfreguem a pele e molhem os cabelos, ou seja, o cabelo daqui ou a parte que tem cabelo, principalmente a pessoa que tem barba grande. As barbas menores, como a minha, é fácil, mas uma pessoa que tem uma barba o que? Grande, para chegar o que? A parte, como se chama, a água, é mais o que? Difícil. Não é como quem tem uma barba menor. Então é mais fácil da água chegar. Principalmente a pessoa que tem muito pelo, principalmente homens na mão. Então, a pessoa deve fazer o que? Dessa forma. Tahlil, ou seja, passar os dedos entre os cabelos, dessa forma, ou os pelos. Então essa é a evidência o que da escola. Para a pessoa que não achar o que não tem evidência. Como a gente viu, irmãos e irmãs, a escola, cada coisa que ela fala, eles têm o que? Os sábios, evidência para isso. Eles não falam o que, como uma pessoa pode imaginar, sem evidência. Não, cada coisa, esses sábios, quando eles falam, que Deus tem misericórdia deles, eles falam baseado numa evidência, tanto do Alcorão como da Sunna. Tanto do Alcorão como na Sunna. Alguém tem uma pergunta, não entendeu algo? Sintam-se à vontade em perguntar. A irmã respondeu aqui, a irmã Ásia. Acho que não precisa porque o banho com intenção é válido. Verdade, não precisa. Ou seja, a ablução antes do banho obrigatório é o que? Facultativo. É melhor, é recomendado, é aconselhável a pessoa fazer. Mas não é, irmãos e irmãs, o que? Obrigatório. É facultativo. Alguém ficou com uma dúvida? Não entendeu algo? Aqui, irmã Sorra, ela fala o quê? Tem outra pergunta dela aqui. A primeira eu não entendi a pergunta dela. O que ela quer saber sobre as escolas? Aí ela fala depois, mas não precisa fazer o banho obrigatório, né? Que ela citou ali, para iniciar o jejum, né? Ela pode se lavar depois de ter certeza que está limpa da menstruação, mas já inicia o dia jejuando caso esteja em dúvida, correto? Ou seja, a pessoa se purificou, a mulher se purificou, ou seja, tomou o banho e chegou o que? A oração. Aí não há problema algum. Mas, por exemplo, ela quer jejuar no outro dia e ela sabe que a menstruação dela o que? Acabou. E ela sabe que não pode não pode jejuar, estando no ciclo menstrual, só quando acabar. Então o que ela faz? Acabou o ciclo menstrual dela, mas ela não se banhou, iniciou o dia. Por exemplo, se atrasou, dormiu demais, não conseguiu acordar. A pessoa que pode jejuar, pode, alguns sábios o que permitiram. Então a pessoa que jejua, só ela, o que ela toma o banho, porque acabou. Só faltou o banho para ela. Ela deve se banhar. Logo que ela acorda, porque ela não conseguiu acordar, por exemplo, colocou o despertador e não conseguiu acordar, mas ela já tinha intencionado o jejum para jejuar no outro dia. Então não há problema, minha irmã. Alguém ficou com mais alguma dúvida, não entendeu algo? Sinta-se à vontade. E o homem também, a irmã citou ali as mulheres, o homem também é a mesma coisa. Agora o homem está em impureza maior, ou seja, teve uma relação com a sua esposa e quer jejuar.
acordou o que é atrasado. Não conseguiu acordar antes da alvorada, antes de iniciar o jejum. Acordou depois, mas acordou em estado o que? De impureza maior. Ele toma o banho dele e continua o que? O jejum dele. Continua o jejum dele. Também não há problema para os irmãos. Isso acontece muito no Ramadã, essa pergunta sempre que perguntam no dia do... Agora tem um jejum que a gente faz, que é o jejum de Ashura, que é o 10º dia do Muharram, primeiro mês do nosso calendário. A gente vai falar, inshallah, só estou querendo arrumar um tempo para a gente falar sobre isso. É um assunto bem importante, principalmente porque no mundo islâmico as pessoas enxergam os muçulmanos o que? Esse dia, alguns chorando, tristes, se batendo, sangrando, muitas coisas tem. E outros enxergam que os muçulmanos devotos dentro das mesquitas, jejuando, irmandade entre eles, como se fosse o Ramadã. Porque é recomendado esse jejum. Apaga o que? Os pecados do ano anterior. Então, as pessoas o que? Enxergam essas duas formas, ou seja, esses dois jeitos, podemos falar. Esqueci a palavra agora. Então, fico em dúvida. Por que esses fazem isso? Por que esses fazem isso? Então, a gente vai explicar. Principalmente os sunitas, o que eles fazem nesse dia e o que os xiitas fazem nesse dia. E também o que a família do profeta, o que o profeta fazia nesse dia. Isso que é importante. O importante não é sunita e xiita. O importante é o que o profeta fazia nesse dia. Jejuava ou não jejuava? Ou ficava chorando, se batendo? Isso que a gente tem que saber, irmãos e irmãs. Ou o Corão, o que fala? A Sunna, o que fala? É permissível um muçulmano fazer isso? Tudo isso a gente vai ver. Só quero arrumar um tempo, porque tem aula, né? Todos os dias eu vou ver se a gente não encaixa em uma aula delas antes. Por exemplo, uma aula que vai começar às 9 horas, a gente encaixar essa aula às 8 horas. E às 9 horas a gente continua o quê? Com as aulas de jurisprudência. Isso que eu vou tentar fazer, porque está se aproximando o dia, né? Falta mais ou menos 6 dias para esse jejum, então é melhor falar antes. E até explicar esse motivo. Que até o que não é muçulmano fica olhando aquilo, mas por que fazem aquilo? Ficam apavorados. Então isso a gente vai explicar, inshallah. Alguém ficou com uma pergunta, alguma dúvida? Se alguém não entendeu algo, sinta-se à vontade. Zoom, ninguém ficou com alguma dúvida? Facebook, Instagram, não achei nenhuma. Aqui tem uma pergunta. Desculpa, não tinha visto. Irmão, como faço para saber o horário correto das orações? Aqui, minha irmã Rafaela Miranda, tem um programa que se chama Muslim Pro. Tem até uma mesquita de cor verde. Tu só escrevendo como se chama no aplicativo ali, no teu telefone, você vai encontrar. E se você não encontrar, fala com a gente no WhatsApp que eu te mando esse programa. Aí tu coloca ali a sua localização, que ele te dá o tempo certo de cada oração. O tempo certo de cada oração. E ele toca também o telefone. Por exemplo, quando chega o horário de uma oração, toca o adhan, ou seja, o chamamento da oração. Então é bem interessante esse programa. E tem outros, é claro, mas esse é o que eu acho mais fácil de lidar. Então entre em contato comigo, por favor, no WhatsApp. Alguém ficou com mais uma dúvida? Se eu me esqueci de responder alguém, peço desculpa, porque às vezes eu não vejo as perguntas. Estou aqui procurando, mas não achei nenhuma além dessas. No Zoom, ninguém tem uma pergunta?
Então, que Deus abençoe a todos e firme nossos corações na fé, faça a gente morrer muçulmanos e facilite para nós a procura do conhecimento, a busca do conhecimento e a prática do conhecimento adquirido, e guie todas as pessoas para a senda reta e aceite nossas obras e facilite para nós as boas obras e guie nós sempre para a senda reta e facilite para nós a entrada no paraíso em paz com os profetas, os mártires, os verídicos e as pessoas virtuosas. E que Deus faça de nós misericórdia para as pessoas e não faça de nós castigo para as pessoas. E que Deus afaste nossas faces do fogo do inferno, como afastou o Oriente do Ocidente, e não castigue a gente no túmulo. Amém. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Boa noite, irmãos e irmãs. Que Deus abençoe a todos. Até a próxima aula, inshallah.